Bom, gente, importante também esse princípio aí da vedação das provas obtidas por meio ilícito. A Constituição é um princípio processual, é um princípio constitucional do processo, de todos os processos, tá? Está esculpido no artigo 5º, inciso 56, que diz na Constituição Federal, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. O artigo 369 do Código de Processo Civil também vem dizer que as partes têm o direito de empregar todos os meios que são legais e moralmente legítimos, mesmo que eles não estejam especificados na norma, para provar a verdade dos fatos. Existem algumas teorias acerca do uso de prova obtida por meio ilícito. 3 correntes, portanto, a respeito da admissibilidade de prova obtida por meio ilícito. Então, nós temos 3 correntes doutrinárias. A primeira corrente entende que as provas obtidas por meio ilícito são inadmissíveis em qualquer hipótese. Em nenhuma hipótese se admite prova obtida por meio ilícito. Nessa corrente também nós temos a teoria do fruto da árvore envenenada. Não só as provas obtidas por meio ilícito devem ser rechaçadas, não devem ser admitidas no processo, como aquelas que são fruto dessa prova obtida por meio ilícito também não podem ser admitidas porque a árvore, ou seja, a origem dela, está condenada, está envenenada. Existe uma segunda corrente doutrinária que diz que a prova obtida por meio ilícito pode até ser aceita, mas é preciso que haja punição para quem praticou o ilícito. Por fim, nós temos uma análise, e essa é a mais aceita pela comunidade jurídica, que é uma análise a cada caso concreto e uma ponderação de valores sobre a admissão ou não da prova ilícita naquele caso concreto. Essa terceira corrente, portanto, é a preponderante. Só que existem alguns critérios estabelecidos nessa doutrina que entende que a análise da admissibilidade ou não da prova obtida por meio ilícito, no caso concreto, possa ser utilizada. Os critérios que a doutrina estabelece para essa admissão, no caso concreto, primeiro, imprescindibilidade, desculpa, enrosquei. O que significa isso? Não tem outro jeito de demonstrar aquilo que se quer provar. É imprescindível, aquela prova é fundamental, não tem outro jeito de se provar o que se quer provar. Esse é um primeiro critério. Segunda coisa, tem que ser o critério da proporcionalidade. O que significa isso? O bem da vida protegido pela prova o bem da vida que se vai proteger utilizando aquela prova obtida por meio ilícito é mais digno, é mais importante do que a ilicitude que a prova foi gerada. Então, por exemplo, no caso, nós falamos aí da gravação de ameaça de risco de morte. A pessoa está sendo ameaçada. Ela não avisa o seu interlocutor de que está gravando aquela ligação. Porque é lógico, se ela gravar, aquele que está fazendo a ameaça não vai fazê-la.
é o único meio que ela tem para provar as ameaças que ela vem sofrendo. Então, ela grava sem a permissão do sujeito. O que ela está buscando como proteção? Proteção à sua vida e à sua integridade física. Qual é o direito que está sendo violado quando ela vai usar uma gravação que não foi autorizada pela outra parte? Ela está violando o sigilo das comunicações e a privacidade das comunicações. Coloca numa balança, o que é mais importante? Qual é o bem mais digno de proteção? A vida e a integridade física dela ou a violação do sigilo de comunicação e a privacidade do agressor? Então, nesse caso, como o bem da vida é mais importante, aquilo que se quer proteger que se quer provar com a prova ilícita é mais importante que a ilicitude do fato. Então, aí nessa situação também é possível de se permitir o uso da prova obtida por meio ilícito. Punibilidade. É possível tomar providências em relação a quem praticou o ato ilícito. E utilização pro réu. No processo criminal, gente, a prova obtida por meio ilícito, ela só pode ser utilizada para beneficiar o réu. Indúbio pro réu, jamais para prejudicá-lo. Nós já falamos acerca disso quando explicamos na aula sobre esse princípio. E aí o princípio do livre convencimento motivado, proteção contra o arbítrio do juiz. O juiz, como já falamos, não pode decidir de acordo com a sua consciência, com seus valores. Ele tem que decidir de acordo com a lei. A lei justamente nos prestigia esse sistema de racionalidade e nos protege dessa volubilidade humana. O ser humano é levado por suas emoções e sentimentos. Então, nós não podemos ficar ao arbítrio do julgamento da lua do juiz, vamos dizer assim. Então, esse livre convencimento motivado vem como princípio para nos garantir essa proteção contra o arbítrio, prestigiando esse sistema de racionalidade, de persuasão racional. Você tem que convencer através dos argumentos lógicos. Então, no artigo 371 aí do CPC, diz: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Então, ele tem que motivar e indicar as razões pelo qual ele foi convencido. Ele precisa mostrar o caminho que percorreu para chegar nessa decisão. Até aqui, gente, tudo bem? Alguma dúvida? Eu vou colocar, para direcionar o estudo de vocês, algumas questões e fico à disposição para responder as dúvidas que vocês tenham. Estou colocando aí na tela um questionário para dirigir o estudo de vocês, mas como nós falamos, a prova vai ter 10 questões de múltipla escolha, 10 testes, tá? A maior parte dos testes, presta atenção nisso, a maior parte dos testes eu peço a afirmação correta, o que é correto, mas salvo engano, em uma das provas, uma questão eu estou pedindo a afirmativa que está errada. Uma questão afirmativa. Eu quero saber qual é a afirmativa errada. Então, presta atenção no enunciado da questão. A maior parte deles eu estou pedindo a opção correta. Em uma delas eu estou pedindo a opção errada. Presta atenção nisso na hora de fazer a prova, tá? Então,
Alguém tem alguma pergunta? Vocês querem começar a fazer? Eu fico à disposição para responder. Vocês querem encerrar e deixar para estudar sozinhos? O que vocês querem fazer? Ó, doutor, isso aqui não vai valer ponto, né? Só mais por É só para direcionar o estudo de direcionamento ao vocês. estudo, né? Doutora, Isso. na minha sugestão, é 1 hora agora, né? Podia perdão, às 9 horas agora, né? Nós temos Isso. até 1 hora às 10 para terminar a nossa hora, a nossa aula. Isso. Podia deixar esse tempo aí de 1 hora para a gente ir fazendo, resolvi em meia hora, 40 minutos, e depois dava uma. Eu não sei se a senhora vai querer dar uma repassada sobre essas perguntas ou não. A gente pode corrigir, não tem problema. É isso que eu estou perguntando a vocês. A minha sugestão seria essa: todos aí que estivessem ouvindo aí concordar, daí 40 minutos aí, para sobrar 20 minutos depois para correção, acaba tirando o essencial. Minha sugestão. E aí, pessoal? Por mim pode ser também. O que o Luiz propôs, para mim Então, pode ser. tá bom, gente. Então vamos fazer o questionário e aí depois nós vamos responder. Ok, professor. Professora, Oi, boa noite. boa noite. É, Quem está é, o falando? é o Paulo. Pois não, Paula. É o seguinte, para mim aqui só está aparecendo uma fotografia embaçada e eu não estou conseguindo ver nada, só estou conseguindo ouvir. Não sei se foi eu que Eu cliquei em algo errado aqui. Quer que eu dite as questões para você? Eu quero. Então eu vou ler as questões e aí você vai anotando, tá bom? Um momento, então. Posso falar? Um momento, doutor. Tá. Um momento, professor. Pois
Pode falar, viu? Bom, a primeira questão é: o que é lead? Lead. Sim. Segunda questão: De uma quais para são? outra. De uma para outra, eu pulo quantas linhas? Umas 4? Acho que não. Acho que você pode copiar tudo junto, uma embaixo da outra, depois você coloca o número da resposta. Uma embaixo da outra? É. Eu vou pular uma linha, então. Pode falar, outra. 2. Quais são os métodos de autocomposição que podem ser utilizados? Eu ainda não copiei. Quais são os métodos de autocomposição? Autocomposição São que que podem ser utilizados ser utilizados. num processo? Interrogação. Aí, uma outra pergunta na mesma linha. E podem ser utilizados fora dele? Interrogação. Ser utilizado? Utilizados fora dele? Interrogação. Fora dele. Isso. Aí na mesma linha ainda. Se sim, vírgula, como? Não entendi. Na mesma linha? Aí outra pergunta na mesma linha. Se sim, se eles podem ser utilizados, né? Então, se sim, vírgula, como? Interrogação. Tá. Pronto. Aí, a terceira pergunta. Qual a importância da constitucionalização do processo? Com a importância Qual da a importância da constitucionalização do processo? Interrogação. do processo. Pode continuar. Aí, 4. Fale sobre os princípios, 2 pontos, da inafastabilidade da jurisdição, vírgula, Da inafastabilidade da jurisdição. Da jurisdição? Isso, vírgula, da isonomia, vírgula, Vírgula. Da ampla defesa e do contraditório, Da isonomia, da ampla defesa e do contraditório. vírgula, não, isonomia, vírgula, depois princípio da ampla defesa e do contraditório, Princípio vírgula de novo, da ampla defesa do contraditório. e do contraditório, e do contraditório. Vírgula, do juiz natural, vírgula, vírgula, do juiz natural, né? isso, vírgula de novo, Vírgula, do devido processo legal,
de processo legal E e princípio da publicidade. Princípio da publicidade? Isso, ponto. Aí a quinta e última questão. É uma questão de completar com uma palavra. Uhum. Quinto. A, só que é um acraseado com uma crase. A atividade mediante a qual Atividade mediante a qual a qual os juízos os juízos estatais estatais examinam examinam as pretensões as pretensões e resolvem e resolvem os conflitos os conflitos. dá-se o nome Dá-se o nome o nome de. de. Aí eu coloquei uma barra, que é justamente para vocês completarem com essa palavra. É que a senhora colocou uma barra, né? Eu coloco uma barra. Isso. A minha sugestão para vocês, gente, deixa a questão dos princípios, a questão número 4, por último, porque, afinal de contas, os princípios nós já falamos dele. É importante que vocês revejam. As primeiras eu acho que é mais fácil da gente corrigir aqui ao vivo e tirar as dúvidas. Os princípios, é interessante que vocês leiam os slides com calma e respondam aí com calma. Professora, Oi. eu tenho que responder numa outra folha, é isso?
Não, você pode responder da forma como ficar mais fácil para você estudar. Esse trabalho vocês não vão me entregar. Isso é só para dirigir o Entendi, estudo de vocês, entendeu? entendi. Ah, tá.
Pronto, gente. Vamos começar aqui a correção. Tem alguém fazendo? Tem alguém que tem alguma pergunta? Terminando a 4, professora. Oi? Terminando a 4. Pode começar? Desculpa, tá cortando sua voz. Eu só tô terminando a 4. Ah, tá. Mas você já fez aqui a 5? Já fiz. Já fez a 5? Já fiz a 5. Então tá. A 4, vocês vão precisar dos slides. A gente acabou de repassar tudo isso, né? Vocês fazem sozinhos em casa. Eu vou colocar na tela as respostas para a gente conversar sobre elas. Menos a da 4, né? Opa. Ok. Olha aí, gente. Primeira pergunta. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque é importante que vocês tenham essa definição assim de pronto quando eles perguntarem o que é lead. Então, lead, segundo Carnelucci, é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. É só isso que eu queria de resposta. Segunda questão. Quais são os métodos de autocomposição que podem ser utilizados num processo? Um processo não, é processo com mil P aqui. E podem ser utilizados fora dele? Se sim, como? Resposta. Quais são os métodos de autocomposição que a gente viu, gente? Mediação e conciliação. Mediação e conciliação podem ser utilizadas fora e dentro do processo. Fora do processo, deve ser buscada através das câmaras privadas de conciliação e mediação. Aí, a terceira pergunta é sobre qual a importância da constitucionalização do processo. Nós falamos bastante de constitucionalização do processo hoje e nas aulas anteriores, mas é importante que vocês tenham em mente que as normas dispostas na Constituição Federal constituem o ponto de partida do trabalho do processualista. As leis processuais, para serem adequadamente aplicadas, exigem plena sintonia com a Constituição e com o modelo constitucional do processo. Por fim, gente, a última pergunta a última pergunta era para vocês completarem com uma palavra. Que palavra? Também já batemos bastante nessa tecla, assim como o lead. Eu preciso que vocês saibam que a atividade mediante a qual os juízes estatais examinam as pretensões, resolvem os conflitos, dá-se o nome de jurisdição. Alguém teve algum problema para fazer essas questões? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou postar as respostas no Aba para vocês também. Alguém tem alguma dúvida? Não só a respeito das questões, mas qualquer dúvida. Gente, agora é a hora. Ninguém tem nada para perguntar, nada para dizer. Garantia de 10 para todo mundo. E o nervosismo agora? Onde fica, professor? Não tem que ter nervoso. Vocês vão devolver aquilo que vocês aprenderem. Por isso que eu disse. Vai ser uma prova tranquila. Você vai fazer na sua casa com seu material de estudo, com uma revisão no dia anterior, tranquila. E a prova tá fácil. Alguém tem alguma dúvida, gente?
Se não tem, então eu vou desejar boa noite para vocês. Tranquilidade e calma na hora de fazer as questões, não só a minha prova, de todos os professores. O objetivo dessa avaliação não é deixar ninguém nervoso, não é pressionar ninguém, muito pelo contrário. A prova também é uma maneira de se aprender, ela também faz parte do processo de aprendizagem. Então, para vocês devolverem aquilo que vocês aprenderam, tá bom? Fiquem tranquilos, façam com calma, lembrem-se daquilo que eu falei, começou a fazer a prova, vai até o final, não importa quanto tempo demore, mas não desligue o sistema porque é uma tentativa só, tá bom? As questões, então, são 10 testes, 10 questões de múltipla escolha. Vocês, por favor, atentem que, assim, a maior parte das questões é sobre qual é a afirmação correta, mas existe uma questão que eu estou pedindo a afirmação que está errada. Então, aí a gente vai ter várias afirmações certas e uma errada. Eu preciso que você identifique qual é essa errada. Tá bom? Ok, professora. Ô, doutora, Oi. a prova, ela está constando as 10 numa única página, ou ela está indo, vai e volta, que nem os exercícios do A? Você faz um, põe para frente, vem a segunda questão. Eu não sei te dizer, sabe por quê? Eu elaborei a prova, ela está pronta, mas ela está pronta num documento do Word. Amanhã, só que a gente vai poder postar no AVA, ali nos questionários. Então provavelmente capaz dela vir então inteira. Então eu não sei como é que ela vai ficar, como é que ela vai aparecer para você, entendeu? Porque se eu colocá-la agora, ela já fica disponível para vocês agora. Ok. Tá bom? Então tá bom. Obrigado. Mais alguma questão, gente? Se não, então desejo uma boa noite, uma boa prova, uma boa semana de avaliação. Façam com calma, vai dar tudo certo. E se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto de novo. Tá bom? Um beijo. Bom final de semana para a senhora. Para vocês também. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite, obrigada para você também.